Ok, vamos dar sequência à nossa terceira unidade, né, tratando dos neoconstitucionalismos e das propostas no que tange à interpretação, às novas teorias da decisão judicial, né? E estávamos falando de uma proposta que tem um cariz de grande sofisticação, né, que tem muito sucesso, muita repercussão, que é a proposta do professor Robert Alexy, né, com a sua fórmula da ponderação. Então, como eu dizia para vocês, né, depois daquela distinção que busca realmente separar os princípios jurídicos das regras jurídicas, princípios como mandamentos de otimização, Robert Alexy vai mostrar o quão passíveis são aqueles princípios de entrarem em rota de colisão, né? E o que é muito delicado, como eu vinha dizendo para vocês, porque afinal de contas trata-se sempre de direitos fundamentais, sob a égide, né, da força normativa da Constituição, toda a diligência dos tribunais constitucionais, né, inclusive o grande modismo em torno do controle de constitucionalidade. O pano de fundo é sempre a garantia dos direitos fundamentais. Mas se o que está em colisão são direitos fundamentais, como ponderar, né? Como de alguma maneira esvaziar, minimizar um certo direito fundamental? Olha, só mesmo otimizando o outro direito fundamental em colisão. É uma espécie de compensação, né? Quer dizer, depois da percepção de que isso se mostra adequado, né, e de que isso se mostra necessário, a ponderação em sentido estrito, que consiste, né, nesse raciocínio bastante matemático, né? Se de alguma maneira a liberdade, né, vai se fragilizar nesse caso, então vamos otimizar a igualdade, né? A lógica seria mais ou menos essa. Mas o grande problema, né, é que enquanto estamos nessa ponderação em sentido estrito, o que deve ficar perceptível para nós, por isso, né, a minha opção teórica em deixar Robert Alexy muito mais próximo da jurisprudência dos valores do que da construção do Orkiniana do direito como integridade, exatamente porque nesse momento a ponderação em sentido estrito toma os princípios, mandamentos de otimização como valores. Toda vez que pensamos nos princípios enquanto mandamentos de otimização, a gente está falando de valores que vão ser concretizados em maior ou em menor grau, em maior ou em menor intensidade. Isso pode parecer muito sutil, mas vai fazer toda a diferença. Porque a estrutura da norma jurídica é uma estrutura, ou deve ser tida como estrutura deontológica e não axiológica. Só é possível manipular valores fazendo juízo de valor. Necessariamente, por mais que Alexy traga uma fórmula, né, completamente matemática, que pretende ele, com a fórmula, fechar qualquer
evitar completamente, né, qualquer abertura para o decisionismo, a proporcionalidade em sentido estrito necessariamente leva à subjetividade ou à discricionariedade do intérprete. Né? Não tem como ser matemático nesse sentido, né? Mensurar a intensidade da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa ou do direito fundamental à intimidade. Né? Por mais que isso seja uma ponderação estrita naquele caso completo, naquele caso concreto, desculpem, o intérprete aplicador vai se servir da sua subjetividade para fazer isso. Ou seja, por mais sofisticada que seja a construção, por mais precavida que seja, a partir do momento em que na ponderação ou na proporcionalidade em sentido estrito, as normas enquanto princípios se mostrem como valores, vai haver a discricionariedade do intérprete. Então a construção do Robert Alexy é muito sofisticada, é aparentemente muito convincente, mas em termos de fundo ele não está muito longe da construção da jurisprudência dos valores. Ele continua se fiando, né, hermeneuticamente numa tradição hermenêutica que remonta à filosofia da consciência. Né? Isso vai ficar mais claro com a conversa da quarta unidade. Tenham um pouco de paciência em relação a isso. Né? Mas ainda é uma tradição hoje obsoleta, sucateada de alguma maneira. Né? E aí é que a gente tem um perigo muito grande, né? Que eu ainda gostaria de dizer no âmbito da nossa terceira unidade. Daí, né, o título da unidade já diz expressamente, já vincula expressamente os neoconstitucionalismos, pelo menos com o risco do decisionismo ou do ativismo decisionista. Né? Porque, e aí a gente tem que tratar de forma um pouco mais panorâmica, né? Com toda essa nova onda que se torna em grande medida inclusive um modismo, né? Todo esse diligenciamento em torno da força normativa da Constituição, da garantia dos direitos fundamentais, do Estado democrático de direito, do controle de constitucionalidade, a tradição, né, da dinâmica jurídica norte-americana, estadunidense, sendo mais preciso, vai ganhar muita visibilidade. Né? E na história, na tradição jurídica estadunidense, isso, é claro, vai remontar ao common law inglês, né? Mas os Estados Unidos, na sua singularidade, trouxeram, né, desde um primeiro momento, com a sua Declaração de Direitos, com o seu constitucionalismo, um protagonismo muito forte do poder judiciário. O que a gente chama, né, sempre genericamente, de ativismo judicial. Isso, na Europa do pós-Segunda Guerra, acaba se tornando uma grande inspiração, exatamente devido ao impacto desse discurso da força normativa, das normas constitucionais. Exatamente no bojo do impacto
daquele grande compromisso desses estados com a garantia desses direitos. Ou, o que dá no mesmo, né? Sob o panorama da constitucionalização dos direitos como um todo, seja o direito privado, seja o direito público, seja, enfim, todos os ramos jurídicos, né? O que vai acontecer? Há uma tendência muito forte de o poder judiciário assumindo um protagonismo. Lembrem-se que esquematicamente no paradigma do Estado liberal o protagonismo é do poder legislativo. No paradigma do Estado social o protagonismo é do poder executivo. Daí a tendência, né, às ditaduras. Mas no Estado democrático de direito, exatamente por causa, né, da força normativa das normas constitucionais, por causa dos tribunais constitucionais e do controle de constitucionalidade, aí o protagonismo do poder judiciário. Tá? E o poder judiciário, a partir do momento em que se mostra ativista, a ideia pode ser fantástica e louvável. Né? Um juiz ativista nesse sentido é um juiz que se engaja em prol da garantia de direitos fundamentais. Né? Isso é, a princípio, muito interessante. Né? Mas o problema das boas intenções, a história já nos mostrou, né? Muitos problemas nesse sentido. E com o ativismo judicial, o decisionismo. Né? Então é aí que está o grande problema. E no âmbito da construção alexiana, com a fórmula da ponderação particularmente, né, lá na ponderação em sentido estrito, o parâmetro de proporcionalidade, quer dizer, o parâmetro de qual dos princípios naquele caso concreto vai ter um maior peso. Isso inevitavelmente é o juiz que vai decidir. Né? Então essa subjetividade continua remetendo perigosamente ao ato de vontade do intérprete autêntico em Kelsen, né? A discricionariedade do intérprete aplicador no âmbito da zona de obscuridade na perspectiva hartiana, ou ainda, né, na ponderação sob a perspectiva da jurisprudência dos valores. Né? E aí o problema. Né? Bom, ainda pensando, né, no nosso limite de tempo, eu vou parando por aqui para gente fechar a terceira unidade na próxima pequena aula.